Olá. A minha mãe narcisista expulsou-me de casa aos 18 anos para casar com um homem rico. 6 anos depois, convidou-me para o casamento dela, só para as aparências. Mas eu estraguei o grande dia dela. E agora, o novo marido quer deixá-la. Tenho 24 anos e não falo com a minha mãe, Marta, há 6 anos. É triste porque ela era a única família que eu tinha. O meu pai morreu num acidente quando eu era muito pequena. Por isso mal me lembro dele. A minha mãe nunca foi carinhosa comigo. Acho que nunca ouvi dizer amo-te. Nem me lembro de um único abraço. Na verdade, eu sentia-me muito mais próxima dos meus avós paternos. Passava a maior parte do tempo em casa deles. A minha mãe estava sempre ocupada com as amigas ou com os seus próprios assuntos. Parecia que nunca tinha tempo para mim. Quando eu era pequena e ela precisava que os meus avós cuidassem de mim, fingia ser a mãe perfeita. Mas assim que cresci um pouco, ela deixou de precisar deles e cortou relações. Para mim, os meus avós eram tudo. Por isso continuei a vê-los. Vivi com a minha mãe até aos 18 anos, mas éramos como duas estranhas. Apenas falávamos quando era estritamente necessário. Uma vez tivemos uma grande discussão. Eu pedi-lhe para ir a um evento da escola e ela disse que não podia porque tinha um encontro. Eu disse-lhe que estava farta e que queria ir viver com os meus avós, porque era óbvio que ela não se importava comigo. Ela começou a chorar e obrigou-me a prometer que ficaria com ela até ser adulta. Eu cedi. Pouco tempo depois, ela começou a sair com o Ricardo. Ele tinha 50 anos e não era nada o tipo dela, mas era podre de rico. Ela mudou completamente por ele. De repente, tornou-se a mãe do ano e eu fazia parte daquele teatro. Queria parecer uma boa pessoa aos olhos dele. Depois de 2 anos, o Ricardo pediu-lhe para ir viver com ele. Ele fez o convite durante um jantar e incluiu-me nos planos. Ele disse: Sofia, claro que vens também. Terás um quarto só para ti. Fiquei genuinamente feliz. Pensei que, finalmente, a minha vida talvez fosse melhorar. Mas a minha mãe não ficou nada feliz. Assim que o Ricardo se foi embora, ela sentou-se à minha frente com um ar muito sério. Ela disse: Agora que tens 18 anos, já és adulta. Eu quero começar uma nova vida. Fiquei sem perceber, até que ela foi direta. Ela ia mudar-se para a casa do Ricardo, mas sozinha. O meu trabalho como tua mãe acabou, disse ela. Podes ir viver com os teus avós. Eles têm dinheiro para cuidar de ti. Fiquei em choque ao ouvi-la admitir que já não queria ser minha mãe. A única coisa que me pediu foi para não contar a verdade ao Ricardo, para não estragar a imagem dela. Naquela noite, peguei nas minhas coisas e saí. Durante 6 longos anos, cumpri a minha promessa e guardei o segredo dela. Mas quando recebi aquele convite de casamento, soube que era a minha oportunidade. Ela queria um espetáculo, eu ia dar-lhe um espetáculo que ela nunca esqueceria. Claro, aqui está o monólogo para a próxima parte, seguindo todas as tuas instruções. Então, que força irresistível é essa que o relatório menciona? Que poder seria tão aterrador a ponto de fazer 9 pessoas experientes rasgarem a sua única proteção e fugirem para uma morte certa? A primeira versão, a mais lógica, é a de uma avalanche. Imaginem, um estrondo ensurdecedor na escuridão total. Pânico. A neve a pressionar a tenda. Eles cortam o tecido para sair o mais rápido possível e correm para se salvarem. Faz sentido, não faz? Pelo menos à primeira vista. Mas aqui as coisas começam a não bater certo. Os socorristas que chegaram ao local semanas depois não encontraram nenhum vestígio de avalanche. Nenhuma massa de neve deslocada, nenhuma fratura na encosta. Além disso, a inclinação da montanha onde a tenda foi montada era de apenas 15 graus. É muito pouco para uma avalanche perigosa. E a pergunta principal permanece: por que é que depois de fugirem, eles não voltaram? A tenda não foi soterrada, continha roupas quentes, comida e equipamento de sobrevivência. Mesmo em pânico, o instinto de um montanhista experiente, como Ivan Morozov, seria o de voltar ao abrigo. Mas eles não voltaram. Pelo contrário, desceram a encosta, afastando-se cada vez mais da salvação. Sabe aquela sensação de que a peça mais simples do quebra-cabeça não encaixa,
Não importa como você a vire, é exatamente isso que os investigadores devem ter sentido. A explicação mais óbvia simplesmente não funcionava. Ok, então se não foi a natureza, talvez tenha sido o homem? Vamos lembrar que estamos em 1959, no auge da Guerra Fria. A região dos Urais era um centro nevrálgico da indústria militar soviética, cheia de instalações secretas. A teoria de um teste de arma secreta, que correu terrivelmente mal, ganha força aqui. Talvez um míssil desviado da sua rota, ou um novo tipo de arma sônica ou de vácuo. Isso explicaria muitas coisas estranhas. Explicaria as esferas de fogo no céu que outros grupos de turistas relataram ter visto naquela mesma noite e naquela mesma área. Explicaria os vestígios de radiação encontrados na roupa de alguns dos membros do grupo. E as terríveis lesões internas, sem danos externos. Uma onda de choque de uma explosão poderia causar exatamente isso. Esmagar costelas e crânios sem deixar um arranhão na pele. O governo soviético teria todos os motivos do mundo para abafar um desastre destes, para classificar o processo como secreto e encerrá-lo com uma frase vaga sobre uma força irresistível. Parece que tudo se encaixa, ou quase tudo. Esta teoria explica a fuga, as lesões e o encobrimento. Mas como é que ela explica os detalhes mais bizarros e macabros? Por que é que uma das vítimas, a jovem Lida Petrova, foi encontrada sem a língua e sem os olhos? Não, uma explosão não faz isso. Um animal selvagem? Os peritos não encontraram quaisquer vestígios de ataque animal à volta dos corpos. Então, o que ou quem fez aquilo com ela na escuridão gelada daquela montanha? Claro, aqui está o monólogo para o bloco 2, seguindo todas as suas instruções. Então, vamos direto ao ponto. Será que uma avalanche comum poderia causar ferimentos como os de um grave acidente de carro? E a pergunta que não me sai da cabeça: por que uma das vítimas foi encontrada sem a língua? Hoje, vamos mergulhar nas três principais versões: a natural, a criminal e a chamada tecnogênica. E vocês vão entender por que nenhuma delas, sozinha, consegue explicar o que aconteceu com o grupo de Barros. A versão oficial mais recente, de 2019, fala de uma avalanche de placa. A teoria é que uma placa de neve deslizou, assustou os turistas e os fez cortar a tenda por dentro para escapar. Faz algum sentido, explica a pressa. Mas espere aí, se eles escaparam de uma avalanche, por que não voltaram para a tenda para pegar seus casacos, botas e suprimentos? A tenda não foi completamente destruída, eles poderiam ter voltado. E mais importante, que tipo de avalanche quebra costelas com uma força brutal, mas não deixa um único hematoma visível na pele? Não faz sentido. Ok, vamos para a versão criminal. Será que foram atacados por prisioneiros fugitivos de uma prisão próxima? Ou talvez pelos nativos da região, os Mansi? Essa ideia foi uma das primeiras a surgir, mas foi completamente descartada ainda em 1959. O motivo é simples e irrefutável. Não havia pegadas de mais ninguém na neve. Em todo o perímetro, ao redor da tenda e dos corpos, apenas as pegadas dos 9 membros do grupo. Ninguém se aproximou, ninguém fugiu. Estavam sozinhos. Tum. Isso nos leva à teoria mais sinistra e perturbadora, a tecnogênica. Um teste militar que deu terrivelmente errado. A queda de um míssil, um protótipo de arma secreta, algo que os céus cuspiram sobre eles. Essa versão explicaria o pânico repentino, a fuga desesperada para longe da tenda. Explicaria também os traços de radiação encontrados nas roupas de alguns deles. E, claro, explicaria por que todo o caso foi mantido em segredo por décadas. Parece ou não parece um clássico acobertamento do governo? E então chegamos à imagem mais horrível de toda essa tragédia. Lia Dutra. Ela foi encontrada num riacho, debaixo da neve, com o peito esmagado. Mas o detalhe que transforma o terror em algo quase sobrenatural é que ela não tinha a língua nem os globos oculares. O médico legista, na sua autópsia, foi categórico. A ausência da língua não podia ser explicada pela decomposição natural ou por animais necrófagos. Sabe aquela sensação quando um detalhe é tão errado,
tão fora de lugar, que te causam um arrepio na espinha? É isso que sinto toda vez que penso nisso. Como se não bastasse, o próprio investigador que liderou o caso na época, um homem chamado Caio Neves, nunca se conformou com a conclusão oficial. Em 1990, já aposentado, ele escreveu num artigo uma frase que me assombra até hoje. Ele disse: "Eu suspeitava na época, e tenho quase certeza hoje, que esferas de fogo tiveram relação direta com a morte dos turistas." Esferas de fogo? O que foi que ele viu? O que ele sabia que foi forçado a manter fora do relatório final? Cada teoria tem seus pontos fortes e fracos, como vocês viram. Mas existem outros detalhes, pequenas coisas encontradas nos diários deles e nas fotografias que conseguiram tirar, que não se encaixam em nenhuma dessas versões. E são esses detalhes que tornam esta história tão assustadora. O que é que o Léo, um dos rapazes do grupo, fotografou com a sua máquina antes de morrer? Este único frame, o chamado Frame 34, ainda hoje provoca discussões acaloradas em todo o mundo. É um objeto brilhante e desfocado, capturado na escuridão total da noite. Sozinha, a imagem não diz muito. Mas é o que estava a acontecer à volta deles naquela noite que a torna absolutamente aterradora. Facto, não foram só eles que viram coisas estranhas. Naquela mesma noite, dezenas de pessoas, incluindo outros grupos de turistas, geólogos e até militares que estavam a centenas de quilômetros de distância, relataram ter visto estranhas bolas de fogo ou esferas luminosas a cruzar o céu, precisamente na direção da montanha onde o grupo estava acampado. Portanto, não foi uma alucinação de um grupo exausto. Era algo real, observado por muitos. E depois, o mais bizarro de tudo. A investigação que começou a recolher estes testemunhos foi subitamente encerrada. Todos os documentos foram classificados como secretos e trancados durante mais de 30 anos. Só no final dos anos 80 é que o público teve acesso a fragmentos da verdade. Por que tanto secretismo? O que é que eles estavam a esconder com tanto afinco? O Miguel, o 10º membro do grupo que sobreviveu porque adoeceu e teve de voltar para trás, dedicou a vida inteira a tentar descobrir o que aconteceu. Numa das suas últimas entrevistas, ele disse algo que me arrepia até hoje. Se eu pudesse fazer apenas uma pergunta a Deus, seria: o que é que aconteceu realmente aos meus amigos naquela noite? Conseguem imaginar o peso desta pergunta? Carregar esta dúvida, esta ferida, durante uma vida inteira. Ainda assim, há poucos anos, a Procuradoria reconfirmou a versão oficial. Foi uma avalanche. Caso encerrado. Mas os investigadores independentes e, mais importante, os familiares das vítimas, recusam-se a aceitar. Para eles, esta explicação é demasiado simples. Quase um insulto à inteligência e à complexidade das provas. Eles acreditam que a avalanche é apenas uma cortina de fumo para encobrir algo muito mais terrível. O mistério da passagem continua vivo, como uma ferida aberta na nossa história, e um lembrete arrepiante de que o nosso mundo ainda guarda segredos inexplicáveis. Mas a verdade é que as bolas de fogo e a última fotografia nem sequer são os artefatos mais estranhos dessa história. O verdadeiro horror estava nos detalhes macabros que a equipa de resgate encontrou quando finalmente descobriu os corpos. E o que eles viram desafia qualquer explicação lógica. A câmera foca-se lentamente no apresentador. A música de fundo, que era tensa, torna-se mais melancólica e reflexiva. Imagens de arquivo em preto e branco do grupo Dyatlov, sorrindo e felizes, aparecem suavemente sobrepostas no ecrã e depois desvanecem-se. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada. Por agora, percorremos juntos o caminho gelado daquela noite de fevereiro de 1959. Revisitamos os fatos arrepiantes. Uma tenda rasgada por dentro, 9 caminhantes experientes, fugindo para a morte certa, corpos com ferimentos inexplicáveis e uma estranha tonalidade na pele. Analisamos as teorias. A versão oficial de uma avalanche, proposta pela Procuradoria-Geral, que, francamente, parece um remendo frágil a tapar buracos enormes.
Como é que uma placa de neve causa traumas internos comparáveis a um acidente de viação e não deixa vestígios óbvios? Analisamos a possibilidade de um ataque, de testes militares secretos, dos misteriosos globos de fogo que o próprio investigador-chefe admitiu que o assombravam. Cada versão parece explicar uma peça do quebra-cabeças, mas nenhuma consegue montar a imagem completa. Pelo contrário, cada solução só nos deixa com mais perguntas. Mas o que mais me impressiona, para além de qualquer teoria, é o elemento humano. É crucial que nos lembremos sempre disso. Lembremos-nos de Igor Dyatlov, de Lyudmila Dubinina, a quem foi roubada a voz de uma forma tão macabra, de Yuri Yudin, o 10º membro que sobreviveu por sorte e carregou a pergunta: o que aconteceu? Como uma ferida aberta para o resto da sua vida. Eles não eram apenas nomes num processo arquivado ou peões num jogo de conspiração. Eram jovens, cheios de vida, de sonhos e de uma coragem imensa para enfrentar a natureza selvagem. O seu último ato neste mundo foi fugir, desesperados, de um terror que nem sequer conseguimos começar a imaginar. E essa é a pergunta que ecoa através das décadas. A pergunta que torna este mistério eterno. O que pode ser mais assustador do que a morte certa por congelamento a 30 graus negativos? O que os fez abandonar o seu único abrigo, a sua única esperança de sobrevivência? Eles não fugiram do frio. Eles fugiram de algo dentro ou perto da tenda. O caso foi encerrado. A procuradoria deu a sua palavra final, apontando para a natureza. Mas há um detalhe que muda tudo. Uma linha de investigação, proposta por investigadores independentes e meticulosos, que a maioria dos documentários ignora. E se vos dissesse que a chave não está na montanha, nem no céu, mas sim nas pessoas? E se o grupo de Dyatlov não fosse apenas um grupo de turistas inocentes? Existe uma teoria, pouco discutida, mas assustadoramente lógica, que mergulha no passado dos membros da expedição. Uma teoria que sugere que pelo menos 3 deles estavam ligados aos serviços secretos soviéticos, a KGB. Que a sua caminhada não era apenas uma aventura, mas sim uma missão secreta. Uma entrega controlada para se encontrarem com agentes da CIA que se faziam passar por turistas do outro lado da montanha. E se a entrega correu terrivelmente mal? E se a força irresistível que os matou não fosse uma avalanche, nem um míssil, mas sim um segredo? Um segredo que eles nunca deveriam ter descoberto. Ou que um deles, talvez um agente duplo, tentou proteger a todo o custo, mesmo que isso significasse eliminar os seus próprios amigos. Isso explicaria a radioatividade, os ferimentos brutais e, acima de tudo, o encobrimento subsequente. A história que conhecemos pode ser apenas a ponta de um iceberg de espionagem da Guerra Fria. Mas essa é uma história para o nosso próximo encontro.